Hoje eu tava assistindo com o John aquele filme Up Altas Aventuras, sabe? Da Pixar. E eu coloquei pra ele porque ele tem gostado muito de balões, né? Essa questão de encher balão com gás hélio, ele acha incrível. Gostou, né? Desde pequenininho. Desde pequenininho ele é fascinado com balões. E aí eu lembrei desse filme, né? Que o senhor, ele enche os balões de gás hélio e para poder levar a casa para um lugar que era o sonho da esposa dele de viver, né? Assim. Enfim. América do Sul, né? Parece. Sim, sim. É o Paraíso das Cachoeiras. Ela sonhava em morar no Paraíso das Cachoeiras, então ele resolveu realizar o sonho dela, encher na casa de balões, né, com gás hélio e levava a casa lá para esse Paraíso das Cachoeiras. Mas o que mais me chamou a atenção nesse filme, né, como todos os filmes da Pixar, que são sensacionais nesse quesito de mostrar pra gente, assim, a beleza da vida, né? Foi o tanto que uma casa, ela pode ser poderosa, assim, de memórias afetivas, né? Uma casa, ela traz tantas memórias pra gente, memórias que às vezes a gente não percebe, que são tão poderosas, né, para nós. Obrigada. A gente não percebe, né? O tanto que a casa, ela é um baú de memórias, né? Às vezes, o barulho que a gente ouvia do nosso pai caminhando, né, quando ele ia ao banheiro, ali ele pisava naquelas tábuas, o meu pai era assim. Traz uma memória, né? Você tem alguma memória, assim, das suas casas? Você já morou em tantas casas? Tenho muitas memórias. Mas uma coisa que eu acho interessante disso tudo que você estava dizendo é que muitas vezes o cheiro, né? O cheiro da casa, ela traz memória, né? Muitas vezes os anos passam, a gente se muda e muitas vezes a gente entra num lugar que tem o cheiro de algo que você viveu. Sim. Né? Esses dias eu entrei num lugar que era um lugar mais antigo e me remeteu à casa dos meus avós, por conta do cheiro, né? Uma coisa que eu acho interessante, eu não sei dizer o que, mas quando eu pedalava em Tóquio, alguma coisa ali me remetia à minha infância em Belo Horizonte. Eu não sei porquê. Tóquio não é uma cidade que se parece com Belo Horizonte, mas eu pedalando por Tóquio, eu via flashes da minha infância. Sim. Eu não sei porquê. Né? Isso é algo que é até interessante, assim, porque as memórias a gente costuma dar nome aos bois, né? A gente costuma dizer por que determinada memória, por que determinado elemento está causando certa memória na gente. E ali eu pedalava e me vinha aqueles déjà vus. Me vinha déjà vu, me vinha flash da minha infância e eu não sabia por quê. Tinha algo ali nos locais que eu pedalava por Tóquio que me lembrava minha infância. Me lembrava minha infância em Belo Horizonte. E esse filme me fez pensar nisso, né? Imagina se a gente pudesse voltar agora, né? Algumas pessoas podem fazer isso, né? Porque os pais ainda moram na mesma casa que as pessoas nasceram, né? Mas, por exemplo, que meus pais não moram mais na casa que eu nasci, né? Que eu vivi boa parte da minha infância, ou mesmo você, se pudesse voltar ali na casa dos seus avós, né? Imagina o tanto de memória que você não viveria, assim. E você poderia fazer conexões, né? Entender por que o cheiro de uma casa antiga te trouxe essas lembranças, né? Seria, assim, um estudo fantástico. E esse filme, ele fala justamente sobre isso, né? Ele vai olhando a casa, assim, vai olhando os retratos na parede, vai olhando os vasos, a poltrona, os cheiros, né? Tudo traz memórias da companheira dele. E aí me fez pensar sobre isso, né? O tanto que as memórias afetivas, elas são poderosas.
E aí eu fiquei pensando, né, o jeito que nós somos beneficiados, né, da nossa mente ser capaz de trazer essas memórias para nós, né? Porque elas fazem a gente se lembrar de coisas de sensações, né? Como se a gente pudesse reviver algum momento, né? Por exemplo, algumas coisas me lembram momentos de vitórias minhas, né? De conquistas minhas, assim. Alguns cheiros me remetem à época da faculdade, por exemplo, né? E traz sentimentos também, né? Não é só momentos. Esses objetos, esses cheiros, essas sensações não trazem só memórias de lugares nem nada disso, né? De sensações, mas trazem sentimentos também, né? Sentimentos de amor, de felicidade, né? De coragem e até mesmo raiva, né? Você já teve, assim, alguma memória, alguma coisa que te fez sentir raiva por conta de um cheiro, alguma coisa assim? Olha, raiva não, mas tem uma coisa que me traz muitas sensações, muita nostalgia, e que bagunça meus sentimentos, dependendo daquilo que eu estou a consumir, é música, né? Porque música muitas vezes não, a música de um modo geral ela tem isso, né? Ela é muito forte com isso, essa coisa da lembrança, da memória. E sim, de fato, tem algumas músicas que me remetem a épocas boas, épocas ruins. Tem música que me remete a momentos em que eu vivi, que não foram momentos muito legais, mas não necessariamente eu deixo de gostar da música por causa disso, mas acaba me remetendo àquele momento. A gente tem esse lado poético, né, das memórias, mas as memórias também são uma forma de proteção nossa, né? Quando a gente sente essas memórias através de cheiros, de objetos, de música, a gente é capaz de reviver, de certa forma, algum momento que foi muito impactante para nós. E dessa forma a gente consegue fazer uma avaliação sobre as nossas atitudes naquele momento, né? Sobre como que a gente agiu naquele determinado momento, né? A gente, de certa forma, a gente amadurece, a gente cresce, a gente se pole, né? Através dessas memórias, né? Se você viveu algo que te marcou negativamente e você pensa que você agiu mal naquela época, você vai ficar com aquilo na sua mente, né? E de certa forma você vai falar, não, eu não vou por esse caminho, né? Ou até mesmo uma comida que você não gosta, um cheiro, né? Você já é o seu corpo sinalizando assim, né? Não, isso não é bom, não vai por aí. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa que remete muita gente. Essa coisa do cheiro é quando a gente entra num bar desses antigos, boteco, copo sujo assim, e tem aquele cheiro de cerveja com dobradinha e remete à nossa infância, quando os nossos pais levavam a gente para esses lugares. E às vezes eles ficavam ali horas bebendo e a gente querendo ir embora, né? A gente pequenininho, cansado. Aí os nossos pais, isso aconteceu tanto comigo quanto com você, eles ficavam, não, só a saideira. A saideira nunca era a saideira, ele sempre ficava lá, aí tomava 2, 3, 4, 5. E normalmente eram esses bares, né? Eram uns bares mais copo sujo assim. Mas ao mesmo tempo que essas lembranças elas têm uma coisa ruim, porque remetem a uma época em que às vezes a gente queria ir para casa, mas não podia, também tem uma coisa boa, né? Porque lembra ali os nossos pais mais jovens, né? E também algumas coisas da nossa infância, algumas coisas que a gente vivia ali. Uma coisa que eu gostava de fazer nesses bares é desenhar. Enquanto meu pai estava lá bebendo, né? Eu estava desenhando. E meu pai tinha um carro antigo, eu gostava de desenhar o carro dele. Então tem isso, né? Ao mesmo tempo que tem uma memória... O cheiro tem uma memória... pode ser ruim e ao mesmo tempo pode ser boa, né? Tem essa dicotomia. Sim, é muito interessante mesmo. E olha que legal, né? Você falou isso aí tudo e eu tenho certeza que você conseguiu dar uma passadinha lá no seu passado.
né? Encontrar seu pai, sua mãe lá no copo sujo, né? Sim. É interessante como que a memória faz com que a gente se reconecte. E por isso que a psicologia às vezes explica, né, essa questão da gente querer descartar alguns objetos, querer descartar algumas fotos, né? Quando a gente termina um relacionamento, às vezes você vai lá e rasga as fotos, queima tudo, para você, de certa forma, cortar essa conexão, né, que essas memórias trazem a pessoas, né? E por outro lado, aquelas memórias que são assim, né, uma preciosidade para você, você guarda numa caixinha, né? Aqui eu trouxe para a gente ver hoje, aqui enquanto a gente toma um vinhozinho, algumas dessas memórias que são muito importantes para nós, né? E claro que não podia faltar fotos muito belas. Aqui dentro dessa caixinha eu guardo preciosidades, né? Para mim e para você também, né? Tem aqui muitas fotos dos nossos amigos. Algumas aqui você me deu lá no Japão, lembra? São kokeshis, um casalzinho de kokeshis. Ah, sim, as kokeshis. E são bonequinhos assim que são simples, né? Se você bater um olho assim, parece um artesanato e tudo, mas para mim tem um valor sentimental indescritível, né? E as fotos são nosso grande tesouro, né? Essa aqui foi uma foto que nós fizemos para o passaporte do John. Ele ia fazer 2 anos, não ia? Ele ia fazer 2 anos. Muito bonitinho. E aqui tem o seu também. Parte do seu passaporte. É, só que eu não ia fazer 2 anos. Não ia. Ah, encontrei o meu também. O meu passaporte aqui. Olha. E olha só o que eu encontrei aqui. Tem até o convite do aniversário do John de 2 anos. Foi do Thomas, lembra? Sim. Ele ficou todo feliz que nós colocamos o James, né, o personagem do Thomas, rodando ao redor do bolo. Ele ficou muito feliz. O interessante da fotografia é que ela, sem dúvidas, é a ferramenta que a gente tem de maior expressão das memórias, né? Sim. Porque nada no mundo é tão significativo quanto a fotografia nesse quesito. E nesse ponto eu acredito que até mais do que o vídeo, né? Porque o vídeo ele é um discurso, né? Sim. Ele é uma memória também, obviamente, né? Você vê um vídeo antigo da família, ele tem uma memória, mas o vídeo é o discurso. Então ali você está vendo a história, você não está vendo o instante. A fotografia ela é um instante, né? E é muito interessante porque ela, eu não vou dizer que ela é mais ou menos que o vídeo, mas ela tem algo de diferente do vídeo. Porque no vídeo você não capta o olhar, você não capta o cabelo ao vento, né? Você capta o que aconteceu. E o instante ele é muito precioso, né? O instante é aquele momento único, fixo, né? Por exemplo, você faz uma fotografia de rua. Na rua está acontecendo um monte de coisas. Está acontecendo carros passando, pessoas, situações diversas, né? Espontaneidade. Mas o que é a fotografia de rua? É aquele instante que só o fotógrafo viu e que ele aconteceu em 2, 3 segundos, no intervalo de 2 a 3 segundos, às vezes até menos, e que no vídeo muitas vezes não seria perceptível, né? Não seria... E nós somos seduzidos, de certa forma, pelo vídeo, porque tem a questão da trilha sonora, né? Tem todo o tratamento ali, os cortes que se faz, então de certa forma ele te entrega mastigadinho aquela memória, né? Diferente da fotografia, que cada pessoa vai fazer a sua conexão com aquela foto, né? O que eu vivi nesse momento aqui, por exemplo, não foi o que você viveu, né? Você estava ali preparando uma panqueca, né, para os amigos, e eu estava olhando o John, então assim, eu vou ter a minha memória dessa foto diferente da sua, né? E cada objeto que compõe essa imagem vai te trazer uma memória diferente do que traz para mim, né? E o vídeo não, o vídeo ele foi pensado assim para conduzir aquele olhar, né, do espectador e tudo.
esse queijinho me lembra Belo Horizonte, nos momentos de recém-casados, que a gente adorava comer esse queijinho. Queijo grana era o nosso queijo predileto quando a gente casou, né? Ainda é, acho que talvez... Acho que ainda não mudou mesmo. Essa foto ali, ó, ela tem memórias muito interessantes também. Tem muito a se dizer sobre essa foto, porque foi feita por uma de nossas melhores amigas, talvez a sua melhor amiga, e ela representa o início nosso no Japão, né? Ela fez essa foto no dia que a gente a conheceu, e essa foto ela chegou a ganhar concurso depois, foi exposta numa grande galeria no centro de Tóquio. E, enfim, é uma foto muito representativa porque mostra o nosso início no Japão, em Tóquio, com um menino pequeno. Maternidade, paternidade, tem essa mochilinha aqui atrás. Mesmo que desfocado, você estava perto, né? Estava presente. E o beijinho no John, que foi super espontâneo, né? A gente estava despedindo dela e eu dei esse beijinho no John e ela falou, deixa eu fazer uma foto, né? E a gente tinha ido visitar uma exposição dela, Sim, né? exatamente. E o John olhou com aquele olhar atento de criança para ela e traz muitas conexões, né? É muito bonito. Eu consigo sentir o vento, assim, o clima daquela época, né? Tava começando a fazer frio. É o início do outono, que já é bastante frio em Tóquio. Sim. E aquele vento batendo, assim, gostoso, aquela brisa. E meu cabelo tá até meio esvoaçantezinho aqui, assim. É uma foto muito forte, muito importante, né? É muito afetiva, né? Uma foto, assim, a gente sente o afeto meu com o John, você ali atrás. E uma foto que é interessante é que essa foto, isso é um assunto até polêmico, mas é uma foto que ela mostra o tanto que uma foto de qualidade, e eu não estou falando de qualidade técnica, estou falando de qualidade no sentido de ter conteúdo. Sim. Ela transcende a parte técnica da fotografia, porque nessa foto tem um erro de corte, né? Sim. Mas por que ela tem um erro de corte? Porque ela foi espontânea. Exatamente. Né? Inclusive o fotógrafo Robert Capa, ele falava muito isso, que uma boa foto é aquela que mostra a intensidade do momento que o fotógrafo estava vivendo junto com aquilo que ele estava fotografando. Né? Nesse caso aqui, teve esse erro de corte na mão. Por quê? Porque ela não que ela não se preocupa com os cortes, mas naquele momento, para pegar o beijo, né, no rosto do John, para ficar uma coisa bem espontânea, não dava muito tempo dela enquadrar muito perfeitamente, ainda que o enquadramento esteja bom. E eu também não estava fazendo pose nenhuma, né? Foi espontâneo, assim, essa mãozinha subiu. Pois é. E nesse momento ela clicou e aconteceu o corte, né? E mesmo assim ganhou concurso de fotografia, foi parar numa grande exposição, não apenas uma, né? Mas uma delas que foi resultante do concurso fotográfico. Né? E é uma foto que nós vamos guardar para as nossas vidas. E essa foto é analógica ainda, né? Foi feita com filme. Uma das exposições que essa fotografia foi escolhida, né? Uma das premiações que ela recebeu foi de mães estrangeiras em Tóquio. E tava lá nossa foto, assim, no meio de várias fotos de mães estrangeiras. É muito interessante, né? É uma grande memória. Essa fotografia aqui pra mim também traz muitas memórias. Foi aquele dia que a gente foi na casa da Itsuko-san, da nossa amiga, e a Toshiko-san também tava, e elas prepararam um almoço pra gente. Foi uma delícia. E o John era muito pequenininho ainda, e foi muito gostoso que ela preparou um macarrão de Nagoya. Sim. E foi divertidíssimo, né? E no fim a gente pediu pra ela, a gente ficou um pouco envergonhado, que a amizade estava começando ainda,
podemos fazer uma foto sua de todo mundo? E aí a gente ficou todo posadinho, né? Essa já é uma foto mais posada, totalmente posada, né? Sim. Mas mesmo assim traz muitas memórias, né? E o interessante é que a nossa amizade com a Etsuko-san, ela sempre teve uma ligação muito forte com fotografia, né? Exatamente. Ela não é fotógrafa, mas ela ama fotografia e isso inclusive selou a nossa amizade, né? Porque quando o pai dela estava prestes a falecer, ela pediu pra gente fazer uma foto dele no hospital. Sim. E a gente fez a foto, foi a última foto dele antes de falecer, junto com a família. E é uma foto que marcou muito a família, né? Marcou todos eles. Ela imprimiu essa foto. Imprimiu muito grande, colocou na sala dela. A impressão grande foi nós que fizemos, de presente. É verdade. E depois ela imprimiu várias menores, distribuiu para a família inteira. E até hoje ela manda e-mail falando muito obrigada por ter feito a foto do meu pai. Sim. Foi muito significativo para ela, né? E outra coisa que a nossa amizade sempre teve fotografia, que toda vez que ela ia visitar a gente, ela chegava com um envelopinho cheio de fotos que foram impressas do nosso encontro interior. Sim. Muitas dessas fotos aqui foi a Etsuko-san que levou pra gente, né, no envelopinho e entregou pra gente como presente. Exatamente. Né? E é legal essa coisa da fotografia impressa, né? A gente poder pegar a nossa caixinha de recordações, abrir e poder falar sobre ela. Inclusive a fotografia impressa, ela é um presente muito legal, né? Né? A gente fala sempre isso com os alunos. Se você tiver com dúvida do que dar de presente para alguém especial, imprima uma fotografia, né, de algum momento especial, uma fotografia significativa e presenteie. Ou então não, mesmo que não seja significativa, mas às vezes uma foto que a pessoa fez de uma paisagem, né, e dá de presente, as pessoas gostam muito. Gostam às vezes mais do que um presente simples, né, um presente comprado numa loja. Porque ali tem algo que é seu, né? Quando você dá uma fotografia, você está dando um pouco de si, você está dando o seu olhar de presente para aquela pessoa. E nisso você faz com que aquela pessoa, toda vez que ela veja a sua fotografia, né? Aquela fotografia, ela lembre de você, né? Então, mesmo que esteja às vezes num cantinho da casa, ela vai olhar para a foto e vai lembrar da pessoa que presenteou. É uma memória afetiva, né? É uma memória afetiva. É um presente afetivo ali. Você tá dando um pouquinho do seu coração ali pra pessoa, né? Sim. Inclusive, tem uma coisa muito legal que aconteceu com os nossos amigos, que quando a gente estava esperando o John, né? Eu já estava com quase 41 semanas de gravidez e já estava sentindo as dores, né? As contrações, tudo. E a gente não pôde ir no casamento deles. E o que eles fizeram? Eles levaram uma foto nossa, né? Que inclusive é essa foto. Levaram para o casamento e fizeram a foto deles junto com a gente, né? Sim. E que foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi uma memória afetiva, assim, inesquecível, porque a gente se sentiu lá com eles, através da fotografia, né? E nos sentimos participantes, né, daquele momento. Sim, ali. mesmo não podendo estar lá, a nossa foto estava lá. Que é essa foto. De certa forma, a nossa alma, né, estava ali presente, né? Foi muito bonito. Então, a fotografia, ela tem esse poder, né? De trazer essas memórias afetivas e de fazer com que essas pessoas estejam com a gente, mesmo não estando aqui. Sim, exatamente. E aqui também tem esse pratinho, né, de cerâmica que eu ganhei da Etsuko-san também. E é muito significativo para mim, né? É uma das peças assim mais significativas que eu tenho, posso dizer. E eu ganhei dela num dia que ela nos levou para conhecer a cidade de Machiko, no Japão. Então foi um dia muito inesquecível, né? Um dia assim mágico, né? E foi muito emocionante porque eu nunca vi cerâmicas tão lindas na minha vida. Nunca vi cerâmicas tão lindas, tão bem trabalhadas.
e elas tinham as cores, uma das cores que eu mais gosto, assim, que é a turquesa. Muitas delas, né, muitas cerâmicas tinham detalhes em turquesa. E esse lugar ele é muito bonito e muito interessante porque lá se faz cerâmica há 14 mil anos, né? E para você ver, né, uma pecinha até relativamente simples traz todas essas memórias pra gente. E aqui também eu tenho esse caderninho que foi também de uma amiga japonesa, né, da Mira. E ela me deu esse caderninho que tem uma pintura do Klimt, que é um dos nossos pintores que nos conectam, né? Tanto ela quanto eu gostamos muito do Klimt. E ela me deu esse caderninho por conta da maternidade, né? Ela diz que sempre lembra de mim com o John. Essa pintura ela é muito bonita, né? E mostra mesmo essa conexão entre mãe e filho. E aqui também a questão da mulher, né? Envelhecendo, né? Das gerações. Então, é muito bonito, né? E tem tudo a ver com o trabalho que eu tenho desenvolvido também, com a porcelana, com as bonecas que eu tenho feito, né? Então, para mim é também um objeto, assim, eu tenho até dó de escrever nesse caderno. Tenho dó, acho que eu nunca vou escrever. Mas eu guardei aqui dentro algumas pétalas de flores, né? Foram flores que nós três, né? Eu, você e o John colhemos outro dia, né? Pegamos para fazer uma produção. Mas foi um momento tão bonito que eu guardei aqui nesse caderninho para lembrar, né? E também para compor outras fotos aí no futuro. Elas estão aqui secando. E é isso, né? Essas memórias, nosso dia a dia é tão corrido, acontece tanta coisa que às vezes a gente não percebe, né? Que a gente guarda tantas memórias afetivas na nossa casa, né? E aí a importância do fotógrafo, né? Porque o que o fotógrafo faz? Ele perpetua o tempo presente, né? Ele cria memórias do tempo presente para gerações futuras. E essas memórias elas podem ter vários significados. Elas podem ser jornalísticas, podem ser afetivas, podem ser apenas de cunho social, né? No sentido de mostrar que um determinado evento aconteceu, de que algo aconteceu. Mas independente do que é, se é jornalístico, se é social, se é, não sei, uma fotografia médica, uma fotografia de passarinho, independente de qualquer tipo de fotografia, a fotografia ela é uma memória. A função do fotógrafo é produzir memórias, né? Memórias que podem ser documentos, né? Que podem servir de provas, que podem, enfim, tem várias utilizações, mas são memórias, né? Então, nós fotógrafos, o que a gente faz é isso, a gente produz memórias. Produz memórias. E é interessante porque a gente tem ensinado para o John, né, para o nosso filho, desde que ele nasceu, sobre a importância da fotografia e da arte também, mas principalmente da fotografia. E hoje, assistindo ao app Altas Aventuras, ele falou comigo, né? Eu contei para ele ficou muito triste, muito comovido, né? Por conta da morte da companheira, né, do senhor. E ele ficou muito comovido e aí eu contei para ele, né? Que ele olhava para a fotografia da esposa e ele se sentia muito triste, com muita saudade. E aí o John mesmo falou comigo: mamãe, só restaram as fotografias, né? Por isso que é muito importante fotografar. E eu fiquei super comovida, né? Porque, nossa, deixa eu pegar meu lencinho. Porque imagina, né? Uma criança de 3 anos já ter essa noção. Então, é muito importante que a gente mostre para as nossas crianças a importância dessas memórias afetivas, né? E principalmente da fotografia, né?